Meus irmãos, a paz do Senhor, um bom dia a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vossas vidas. E neste sábado, o Senhor possa lhes abençoar de maneira poderosa naquilo em que mais você necessita. Tem um versículo aqui na epístola do apóstolo Santiago, no capítulo 4, e o versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória ao Senhor. A vida de um crente, não só do crente, de todo ser humano, parece que, como de fato é, a vida nossa constantemente, independente da crença, credo ou religião, o ser humano é constantemente bombardeado por tentações, por opressões e pelo aquele constante assédio das forças espirituais contrárias, sempre nos induzindo ou a todos a fazerem, pensarem e atuarem de modo contrário contra a palavra do Senhor. Quando se percebe que está sendo assediado, tentado e provocado pelas forças do mal, é uma grande vantagem porque se toma atitude para vencer essas provações e essas investidas do inimigo. Mas quando não se percebe, ou então já se cauterizou a consciência, a pessoa pensa que parte de si esses impulsos, essas vontades, e começa a fazer aquilo que o inimigo quer. E na proporção que vai atuando assim, consentindo a vontade do inimigo na sua vida, a pessoa torna-se escravo e, quando no estado mais agressor, ele abre uma imensa porta de permissão e cede que o inimigo entre na sua vida e estabeleça domínio. E quando vai passando o tempo, se torna não só uma assédio, mas também se torna uma apropriação do inimigo. A pessoa fica possuída. Então é muito necessário que o cristão e o ser humano conheça que tipo de violência ele está sofrendo pelas tentações do inimigo. E este versículo, o apóstolo Santiago, ele dá esses conselhos que a pessoa deve fazer para triunfar e não viver amargando consequências de atitudes inconscientes. Aqui diz a palavra do Senhor: a primeira coisa que ele deve fazer é ter consciência de que ele está sendo tentado, induzido e assediado para cometer coisas que Deus não se agrada. Ele sabe, ele tem consciência, tem que ter consciência das coisas do bem e do mal. E o que, quando esses pensamentos ruins lhe vêm à mente, ele tem que ter consciência, e a primeira coisa que ele deve fazer é sujeitar-se a Deus. Sujeitar-se a Deus é como que a pessoa está se rendendo, dizendo: Jesus, aqui estou. Eu não tenho força contra essa tentação. Eu não tenho força contra esses pensamentos negativos que me vêm na mente, Senhor. Deus toma domínio sobre a minha vida. O apóstolo Paulo fez muitos milagres, muitos prodígios, mas chega um tempo que ele percebe que tem uma entidade, uma força do mal que lhe provoca constantemente, acusando, lhe deixa inquieto. E ele ora várias vezes ao Senhor e não obtém resposta. De modo que o Senhor chega para ele e diz: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sujeita-te ao meu poder, porque o meu poder atua na fraqueza. Isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 12 e o versículo 9. Então, o primeiro passo, o segundo passo é a gente sujeitar-se a Deus.
Porque quando você tem consciência de que tem forças contrárias e pensamentos vindo da parte do inimigo contra ti, você tem que sujeitar-se a Deus e pedir que Ele se apodere da tua vida e bloqueie aquelas brechas que estão minando a força do Senhor na tua vida. Os maus pensamentos, iras, contrariedades, invejas, todas essas coisas que faz você parar no crescimento espiritual seu, ou atuar de maneira periférica contra o teu irmão, contra o teu amigo, contra os teus familiares, contra o teu esposo, tua esposa, já pare e diga: Senhor, eu quero resistir, sujeitar-me a ti, Senhor. E se sujeite a Deus, que Ele vai abençoar. E o segundo passo, melhor, o terceiro passo, além de ter consciência do mal e ter essa sujeição de sujeitar-se a Deus, o crente também tem que fazer, conforme está em Santiago capítulo 4 e o versículo 7, que diz: resistir ao diabo. Tem muitas pessoas que já se renderam. Tem muitas pessoas que já não têm mais força para seguir lutando. Tem muitas pessoas que se tornou, pois, como que cliente do inimigo, porque ele já estabeleceu o perímetro dele. Já edificou e plantou e travou as estacas na vida de alguns e ali se sente bem cômodo, porque o inimigo faz o que quer. Tudo que o inimigo projeta, idealiza na mente, essa pessoa começa a conceder, porque já se tornou brechas profundas e domínio do inimigo na vida. Mas o apóstolo aqui está dizendo: tenha consciência, sujeite-se a Deus e resista ao diabo. O diabo não é eterno. Ele jamais vai ficar constantemente, porque quando ele vê que você está sujeito a Deus, você está se energizando da glória do Senhor, você está buscando poder e força da parte de Deus, você vai triunfar. Mas também a Bíblia diz que você deve resistir. Duas coisas: positivamente, sujeitar-se a Deus, e negativamente, resistir ao diabo, e este sim, este fugirá de vós. Meu irmão, se você está passando por essas tentações, por esses assédios, por essas opressões de inimigo na tua vida, fica firme, sujeita-te diante de Deus, insiste, busca Ele em oração, humilha-te diante do Senhor. Interessante é que nesse mesmo capítulo, o capítulo 4 de Santiago, e o versículo, não mais o 7, mas agora o versículo 10 diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Terrível é para nós, irmãos, quando a gente se humilha diante do homem, diante de uma mulher, diante de um governador, diante de qualquer pessoa que é semelhante a nós. É vergonhoso, é assim, constrangedor. Mas você cair-se de joelho, humilhar-se, suplicar, chorar perante o Senhor Todo-Poderoso, pode ficar tranquilo que Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar, e diz a Bíblia que Ele vos exaltará. Humilha-te diante de Deus, resista-se ao inimigo e se sujeite a Deus, porque Ele vai derramar bênçãos poderosas na tua vida, e o inimigo, sim, o inimigo fugirá de ti, porque ele não pode resistir. O inimigo não tem pacto com as coisas de Deus. Quando você ora, quando você resiste, quando você está sujeitando-se ao Senhor, o inimigo desaparece, porque ele sabe que aí ele já perdeu tempo e não tem mais chance. Que Deus te abençoe, que o Senhor derrame poder sobre a tua vida para você sujeitar-se a Ele, humilhar-se perante Ele e resistir ao inimigo que oferece esses pratos de comida vencida, estragada, enganosa, para que você não caia, mas permaneça firme com o Senhor. Bendito Deus Pai, eu quero nesta manhã, Senhor, orar por todos nós, os teus servos, Senhor, que nós estamos aqui precisando, Senhor, da tua graça, do teu poder, da tua unção, Senhor. Neste sábado, Senhor, possa ser que um servo teu, uma serva tua amanheceu doloroso, angustiado, triste, sofrendo constantes bombardeios do inimigo, as setas de Satanás e seus demônios não param, é constante, Senhor. Mas eu te peço, Deus,
Vem, Senhor, revelar-te a esse teu servo, a essa tua serva, Senhor, para que ele possa muito sujeitar-se a ti, quebrantar-se, cair de joelhos, Senhor, saber da tua soberania, o teu domínio e que nós não somos nada, somos pó. Portanto, Deus, eu te peço, Senhor, da força, da graça, cura, Senhor, nesta manhã. Cura, Senhor, alguém que está muito necessitado, Senhor, de que essa dor seja arrancada da sua vida, da sua alma, do seu corpo. Senhor, faz maravilha, faz milagre, Pai. Concede-nos, Senhor, um dia abençoado, um fim de semana abençoado, Senhor, na tua presença, hoje, sábado, amanhã, e que nós possamos estar sempre dedicando-te a te servir. Senhor, eu te peço e te agradeço, e abençoa meus irmãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.